Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Paulo Nogueira. Nós estamos falando sobre cristianismo das origens. Paulo, você tem um material riquíssimo, né, no seu site, e eu não gostaria de avançar na nossa conversa sem sinalizar para as pessoas que estão nos assistindo que elas também conheçam o seu site. Então, se você quiser conhecer o trabalho do professor Paulo, mais detalhes, acesse o site que está em profpaulonogueira.com.br. Paulo, você falava da sua trajetória, das relações. Hoje você está na PUC, na PUC Campinas, né, no programa de Ciências da Religião da PUC de Campinas. Como é que está esse momento aí de início, né? Você está o quê? No segundo ano? Você Eu estou começou em começando o segundo ano na PUC Campinas. segundo ano, começou em 2020. Comecei em Como é que está 2020. o seu grupo de pesquisa com esse trabalho do cristianismo das origens? Já encontrou muitos companheiros e companheiras aí do trabalho? Encontrei, já estou sendo assim muito bem recebido. Já tenho um grupo de pesquisa do qual faço parte, com o professor Breno e a professora Ceci, Religião, Linguagem e Cultura, que é um grupo que estuda a relação da religião com a linguagem artística, com a poesia e também as suas manifestações no fundamentalismo. Então, ali eu faço um papel de buscar sempre essa arqueologia das ideias nas origens do cristianismo e também estudo a relação entre religião e arte, especificamente agora religião e cinema, nesse contexto. Estou muito feliz, é um reinício, tenho sido muito bem recebido pelos colegas, apesar de que eu frequentei o campus por um mês apenas, e todo o resto do trabalho eu faço remotamente. Chegou e a pandemia nos mandou para casa, né? Pois é, preciso voltar para conhecer o campus ainda. Paulo, você falava no início da nossa conversa que o cristianismo, né, foi um movimento das classes subalternas, periféricas. Né? Que características foram, então, marcantes, né, para o surgimento dessa tradição? Então, Flávio, essa questão do cristianismo primitivo como parte da cultura popular é uma questão que passou despercebida da pesquisa por muito tempo. Em contato com pesquisadores norte-americanos e europeus, eles, concordando ou não com a abordagem que eu faço, sempre dizem, puxa, esse assunto tinha que chegar do terceiro mundo, tinha que chegar do Brasil, de um espaço onde a religião é muito viva e muito popular, né? E aí a gente percebe que já estudávamos o cristianismo das origens a partir dos temas como pobreza, exclusão. Claro, isso não é novidade para nós, principalmente na interpretação bíblica latino-americana. Mas que também o cristianismo primitivo se articule a partir das categorias de onde ele vem, que é a cultura popular, isso nos pareceu um filão de pesquisa muito desconsiderado. E aí passamos, então, a estudar cultura popular no Império Romano, as formas de expressão da cultura popular, a relação com o folclore, as narrativas cristãs, no segundo século, principalmente, nos textos apócrifos, pensamos nos Atos Apostólicos Apócrifos, se relacionam muito com a fantasia popular. Por exemplo, aparecem muitos animais falantes. De onde vem isso? Não é? Então, nos Atos de Paulo, nos Atos de Tomé, tem bicho falando o tempo inteiro. De onde vem isso? Não é? Então, é um tipo de cultura do povo que começa a ser incorporada cada vez mais nas narrativas cristãs. E o outro aspecto, muito típico da cultura popular, é o elemento da prática mágica, né? Que acompanha o cristianismo desde suas origens, mesmo desde o movimento de Jesus de Nazaré. Como que é essa presença das práticas mágicas? Então, como é que esses populares, né, esses subalternos, se relacionavam com o seu universo social? Um universo cheio de incertezas, concorrências, exclusões, né? E na ausência de um aparato estatal que os protegesse. As leis não eram feitas para todas as pessoas. Então, cria-se uma série de práticas de caráter mágico que procuram elucidar o futuro, né? Entender melhor o destino. Então, as pessoas precisam tomar decisões amparadas em um saber que antecipe
as consequências das suas ações. Elas precisam de proteção contra inimigos, principalmente se esses inimigos são de grupos sociais elevados, né? E também proteção no âmbito da saúde, né? Os papiros mágicos gregos, que é um conjunto fascinante de instruções para a magia do Egito romano, portanto, desse mesmo período que estudamos, tem muitas instruções de magia sobre magia para curar, para restabelecer a saúde, seja psíquica, seja do corpo. Em especial para mulheres e crianças ou para as grávidas, né? Então, é uma religião de gente pequena, que busca vencer no dia a dia. Então, eu estou convencido que o cristianismo, claro, ele tem também as suas visões proféticas, os elementos apocalípticos, tem crítica aos impérios, mas a gente não pode deixar de relacionar essas grandes visões com esses aspectos da vida das pessoas no seu cotidiano. E por aí as coisas acontecem no âmbito da magia. O que é um choque para a modernidade, né? Para certo ideal de compreensão de religião, que é muito racional e quer se aproximar muito, muito mais da ciência. Mas magia e religião têm uma caminhada muito longa que a gente não pode desconsiderar. Essa perspectiva apocalíptica, como é que ela atravessa tudo isso? Então, a apocalíptica vamos dizer, talvez o lado mais erudito desse cristianismo antigo, porque a apocalíptica judaica era uma religião de escribas, né? De escritores, de gente que tentava entender o seu mundo em diálogo com as grandes tradições míticas. Podemos dizer que a apocalíptica é a grande tradição mítica do judaísmo intertestamentário. E esses parâmetros míticos de entender o final dos tempos como um tempo de conflito, não é? Entre forças diabólicas e divinas, e de arregimentação das forças políticas por esses poderes dualistas, tudo isso é uma teologia da história, não é? Muito, muito elevada. Por outro lado, nós entendemos que é na circulação desses elementos, dessa teologia apocalíptica, com as práticas mágicas, que os primeiros cristãos, então, viviam e articulavam as suas expressões de fé. Agora, é claro, a apocalíptica ela sempre tende a ser enciclopédica, né? Ela tem uma perspectiva ecológica, ela fala sobre a fundação do mundo e as consequências que o poder político tem sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o mundo do além. Então, eu diria que complementa esse aspecto do popular, do folclórico e do milagreiro, essa grande teologia apocalíptica que nós temos no judaísmo e no cristianismo primitivo. Para concluir, Paulo, tudo isso lança muitas luzes, não, sobre os cristianismos que nós temos hoje em dia, não aqui no Brasil. Sim, Flávio. Nós temos, por meio desse estudo, a possibilidade de visitar naquelas encruzilhadas os caminhos que foram preteridos ou que foram seguidos por milhares de cristãos e cristãs, mas que não estão registrados, né? Então, eu tenho, inclusive, uma provocação sempre que eu uso nos meus cursos, né, de que a gente lê as origens pelos concílios ou pelos pais da igreja do segundo e terceiro século, que faz uma leitura retrospectiva. E o nosso papel talvez seja buscar dar vozes a essas pessoas que foram tão importantes e tão vibrantes e que ressignificaram sua vida social a partir das crenças cristãs. Paulo, muito obrigado por você ter vindo aqui, participado conosco do Religare. Foi um prazer, eu agradeço o convite. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber sobre as nossas atividades e cursos, procure por pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais uma entrevista. Até lá!